9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Don't give up! Olá, minha gente, eu sou o Coach René e vado atualmente, isso é a vossa mente, porque eu trago o que é essencial para todos nós. Isso é, já mudei a história de muitos e a vossa não será diferente. Eu estou aqui para falar sobre um assunto, é um assunto que na verdade mexeu comigo. Eu me encontro neste momento ausente, em pausa, a resolver certos assuntos internos, isso é nacional. Como muitos de vocês sabem, Moçambique encontra-se em problemas sérios políticos. Não é novidade para muitos de vocês? Claro que não é, porque esse país nunca esteve em paz. É um país que sempre esteve em conflitos. Nós nunca tivemos momentos de paz. Para quem conheceu o nosso antigo presidente, Samora Moisés Machel, muito antes dele, nós tivemos aqui a guerra do colônia, que foi a invasão à África, que vocês aí em Brasil também tiveram. Foram 500 anos em Moçambique, eu não sei quanto tempo foi aí em Brasil, mas saiba que depois dessa guerra do colônia, não ficamos totalmente, assim se diz, libertos. Houve perseguição por parte do colônia, usando o próprio moçambicano para atacar o moçambicano. Aí surge a guerra de 16 anos. E saiba que durante a guerra de 16 anos, houveram oportunistas e houveram guerras nas esquinas que acabaram complicando e nós dificilmente identificávamos quem são, na verdade, os inimigos nacionais. Primeiro porque o colônia estava por detrás da guerra de 16 anos, que eu vou explicar que guerra é essa, e haviam guerras por aí, ou interesses em outras partes da terra que geravam conflitos, que acabavam prolongando aquilo que é a guerra dita de 16 anos. Qual é essa guerra de 16 anos? É a guerra do atual governo e partido em oposição, que quase 50 anos depois se encontram em conflitos. Neste momento que eu falo, eles se encontram em conflitos. Motivos, desavenças. Motivos, discordâncias. Motivos, nunca foram amigos. Motivos, principal motivo neste momento é a causa da burla, engano, desvio de votos. E quero despertar a todos vocês que nós temos a guerra também em Cabo Delgado, parte norte. Atualmente em Cabo Delgado se encontra em guerra. É uma zona rica. Temos lá invasão de terroristas. E provavelmente não sejam terroristas, sejam pessoas oportunistas alegando haver terrorismo. Então, para dizer que eu mesmo estou confuso, Moçambique dificilmente encontrou a sua paz. O povo moçambicano sempre passou momentos duros. Tudo envolve assunto político. A terra nunca foi liberta. A terra nunca encontrou o seu rumo. Alguns dos portugueses insinuam até hoje, em alguns comentários, em alguns grupos, que este país era melhor quando eles estavam aqui. Eu fiz uma pergunta bem clara. Será que considera-se melhor, porque ele ensinou que vivíamos melhor, considera-se melhor e viver melhor sendo empregado na sua própria terra, limpando a bunda do cidadão, imigrante, estrangeiro, você se submeter a ele na tua própria terra, você perder liberdade no teu próprio território, isso é viver bem. E o branco vivia na cidade e o negro no campo. Eu começo desse jeito porque é a única maneira que eu tenho de começar para chamar a atenção a esse cidadão brasileiro e porque este assunto é específico. É direcionado a esse cidadão brasileiro que mencionou o assunto Juscelino. Vamos tocar nesse assunto Juscelino, que é muito profundo, sim. São 5 meses que Juscelino se encontra em Brasil. São 5 meses que Juscelino se encontra fora de Moçambique. Primeiro, para informar a este cidadão brasileiro, Moçambique tem mais brasileiros do que moçambicanos aí em Brasil. Informar aí ao cidadão brasileiro que Moçambique foi o primeiro a receber brasileiros e não brasileiros moçambicanos. Informar a esse cidadão brasileiro
que brasileiros aqui em Moçambique, muitos brasileiros aqui em Moçambique, sempre vieram para cá para fazer as suas vidas de várias formas. Alguns regressaram, outros nunca mais e cá se encontram. E informar esse cidadão brasileiro que nós, moçambicanos, nunca dramatizamos a vida do brasileiro aqui em Moçambique. Houve um caso que aconteceu em Angola sobre a perseguição da religião universal. Nós, moçambicanos, mesmo vendo, sentindo injustiçado, explorado por causa das ofertas, eu falo isso com muita certeza porque muitos reclamaram claramente, mas nós nunca atacamos o cidadão brasileiro, nem na mídia, nem nas ruas, nas residências, seja onde for. Infelizmente, temos deparado com vários brasileiros atacando imigrantes, atacando particularmente moçambicanos. Tivemos o caso do Marcelino Francisco e eu chamei a atenção na altura. Eu disse o seguinte: é só aguardar, há de vir um brasileiro atacar Juscelino. Hoje ele é amado, mas já de surgir alguém a falar mal de Juscelino. Qual é o problema do cidadão passear no teu território, senhor? Meu caro senhor, que diz ser pai de família. Qual é o cidadão do filho de alguém, como o senhor é, como teus filhos são, estar a passear no teu país? Qual é o problema dele passear pelo teu país ou pelas tuas cidades, pelos seus estados, não sei como vocês são? Qual é o problema? O cidadão que se encontra no teu país, primeiro ponto, nunca se pronunciou a fazer qualquer que seja pedido a nenhum brasileiro. Ele não pede dinheiro, ele não pede ajuda. Ele recebe através do canal que provavelmente também esteja a receber, ele faz o uso do dinheiro que ele tem. Se alguns brasileiros o receberam, fizeram o convite e ele foi. E se ele não tivesse ido, Juscelino teria sido chamado de ingrato. Porque quando ele esteve em Moçambique, a tua comunidade, eu não sei se você faz parte desse povo brasileiro, não sei. A tua comunidade, vão assim, prefiro assim deixar, o atendeu em termos de acompanhá-lo, segui-lo, escrever-se, o acompanhou em cada atividade, naquilo que é o seu dia a dia na sua comunidade. Então não se justifica, ao viajar ao teu país, ao Brasil nesse caso, não visitar as pessoas que falavam com ele quando ele se encontrava em Moçambique. Não se justifica ele passar por algumas casas e não passar por outras. Qual é o desconforto que esse cidadão moçambicano, com o nome Juscelino, está lá a trazer? Qual é a inquietação que o senhor tem? Todos os dias nós temos cidadãos brasileiros aqui em Moçambique a visitarem o nosso território, as nossas praças, a fazerem várias fotos e nós nunca nos pronunciamos, muito menos nas redes sociais. Qual é a tua inquietação? Qual é o teu desconforto? Qual é a tua infelicidade? Qual é o teu sofrimento? Chamar africano de preguiçoso. Nós trabalhamos até perder noção. A nossa realidade aqui está muito longe da vossa realidade aí. Não se compara o que você vive aí. Eu não vou entrar em detalhes porque não vai lhe caber aqui. Porque, pelo meu ponto de vista, deveria ter refletido, investigado antes. A não ser que seja mais um que quer escrito. Mexendo nesse nome, acaba ganhando escrito. Mas eu acredito que não é esse assunto. Porque esse cidadão que está nesse território provavelmente seja a idade do teu filho. Não de ser atacado. Nós temos aqui pessoas de até de 70 anos que estão a residir aqui em Brasília. Eu mesmo já fui prestar serviços a alguns brasileiros aqui com uma idade que não se justifica ter que emigrar para Moçambique. O que é que o fez sair de Brasil para cá? Alguém de 70 anos. Tenho amigos brasileiros que estão aqui, estão a ter filhos aqui, vivem aqui. Eu não estou a perceber nada. Não me entra. Qual é a tua inquietação? Qual é a tua preocupação? Um cidadão está a passear no teu país. Qual é o problema? Explicando assim
que essas imagens é para nós, para o povo africano, não vai lhe entrar. É por isso que eu não estou a tocar nesse ponto. Essas imagens, seria ridículo eu filmar tua casa, dizer, olha lá como está, ou como deveria, ou como tem sido a tua própria casa. Seria ridículo. Seria ridículo eu cozinhar o teu próprio prato e mostrar assim, ensinar assim. Seria ridículo. Estaria a chamar de quê? Estaria a chamar de quê? Aí podemos dizer que é ridículo, mas é absurdo não pensar que essas imagens não são para si. Essas imagens seria horrível eu dizer o que me apetece dizer, mas tenta refletir um pouco para quem seriam as imagens da tua própria casa. Eu saio a uma praça pública de Moçambique filmar para o cidadão moçambicano. Bom, eu vou tocar, vou tocar em alguns pontos aqui que possa provavelmente despertar alguns que... Porque não falta. Há sempre cúmplice. Eu vou despertar-vos um pouco só em alguns pontos. Eu gostaria que vocês despertassem só em alguns pontos. A pobreza, ela existe não porque o ser humano quis, no verdadeiro sentido. A pobreza não é dor. As dificuldades existem, não é dor. A riqueza, as condições e as possibilidades também não são elas dois. Tem-se dito aqui no meu território que você pode escolher hoje o que quer ser, mas não escolheu e não teve chance de escolher aonde quis crescer, aonde quis nascer. Eu poderia ter nascido em Brasil ou num outro território, como o cidadão que se encontra a falar porcamente dos moçambicanos, poderia ter nascido aqui em Moçambique. E provavelmente ele não está ciente da descendência dele. Porque se ele procurar saber, vai saber que está a atacar a casa dele. Agora, eu sou da opinião, para conversar com um pouco com este cidadão e mais alguns, eu vou deixar alguma informação e é minha opinião. Primeira opinião que eu deixo para este cidadão brasileiro e quem quiser mais ouvir, acatar o que eu tenho para dizer. A minha opinião é o seguinte. O cidadão brasileiro, ou você brasileiro, tem a obrigação de não invejar, você brasileiro, tem a obrigação de não invejar qualquer desenvolvimento, tanto do africano, tanto do brasileiro, nesse caso o americano, europeu, asiático. Isso é minha opinião. Eu deixo essa opinião para vocês não fazerem isso. Outra opinião, qual é? Não perturbar a mente das pessoas que se sentiram com o coração aberto em apoiar quem esteve a precisar ou quem está a precisar. É um orgulho hoje saber que Juscelino saiu de uma situação crítica e hoje está a passear num país desenvolvido. Mesmo ele ter feito de tudo para não prejudicar brasileiros, de tudo para não prejudicar a nação moçambicana, ter feito as casas que fez, o bem que ele fez, sempre há um cidadão a falar porcamente e há cúmplice nisso. Mas o que acontece quando um cidadão abre a boca e fala isso? É porque é um sinal. Já estão a começar a querer dominá-lo, inferiorizá-lo, desmerecê-lo. O mesmo que fizeram com o Marcelino Francisco, que uma vez falei. Quem acompanhou meu vídeo sabe muito bem que eu disse. Em breve
vão inferiorizar o Juscelino. O que estão a fazer com Marcelino Francisco, farão com Juscelino. E hoje temos este, e como li os comentários, são vários, estão a enfraquecer o Juscelino. Juscelino não bateu ninguém, porque alegaram crime, porque muita coisa falaram sobre Marcelino Francisco, porque não se bate em mulher, porque muita... Este caso, qual é o assunto, qual é a preocupação do Juscelino? Qual é a vossa preocupação? Qual é o interesse? Agora, para deixar bem claro, porque eu sei qual é o vosso interesse. O interesse nesse caso, o interesse do brasileiro com esse comportamento é um só. Ele quando apoia, ele quando ajuda, quando colabora para o seu crescimento, a sua mudança, a sua transformação, ele se sente seu dono. Ele se sente seu dono. Ao invés de deixá-lo fluir, em vez de deixá-lo voar do jeito dele, porque a vida é dele, prefere ele ver embaixo, caído. Este que abriu a boca só teve a coragem. Mas são muitos que estão sufocados, estão frustrados, estão perturbados com esta situação de Juscelino. Essas voltas, esses passeios. Deixam-o em paz. Os pratos que ele come nas praças públicas e nas residências são dos comerciantes, dos que os recebem. Deixe este cidadão moçambicano em paz. Aqui em Moçambique tem mais, muito mais brasileiros. Em Brasil, são poucos moçambicanos. São poucos moçambicanos. Nós nos sentimos atraídos por vocês mesmos para visitar o vosso território. Foram vocês que nos mostraram o Brasil e nós acabamos seguindo para matar a nossa curiosidade. A nossa gastronomia é riquíssima, muito melhor que vários países do mundo. Infelizmente, é normal um cidadão em Moçambique não conseguir completar aquilo que é a receita da nossa gastronomia. É um dos problemas que faz com que nós não possamos diariamente, nas nossas refeições, mostrar os nossos pratos. Agora, para encerrar, vamos abrir bem a nossa mente e prestem muita atenção. Assunto preguiçosos ou preguiça, seja o que for, para africano, forget about. Esquece. 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 Se quiser para fazer um vídeo para falar sobre isso, eu farei. Mas eu não gostaria que isso ficasse despercebido, o que eu estou a deixar aqui. Eu acho que está claro o que eu estou a dizer, porque o assunto é esse. E depois insinua que até nos olhos, vê preguiça nos olhos. Será que ele enxergou a cara dele, os olhos dele, as bochechas dele? Senão todo chinês será preguiçoso. Este cidadão, eu acho que ele precisa pedir desculpa a Juscelino e a todas as pessoas que disponibilizaram-se a ajudar Juscelino, em cuidar de Juscelino. Está a chamar as pessoas de parvas, está a chamar as pessoas de malucas, está a chamar as pessoas de ignorantes, está a chamar as pessoas de distraídas. Ele é que tem visão. Ele é que vê bem. Este cidadão, que Deus lhe toque, ele visite a África. Eu consiga perceber-me que ele está aqui para eu mesmo poder mostrar um pouco daquilo que é o dia a dia do povo africano, em particular moçambicano. Só espero que ele não esqueça um porém. Nós nunca tivemos paz. Desde a guerra do colônia de 500 anos que Moçambique passou, até
hoje. Passaram 500, depois de 500 vieram 50 e poucos anos até hoje. Nós estamos em paz. Neste momento temos 3 ou 4 situações críticas. Temos uma guerra intensa de terrorismo no norte do país. Temos conflito em várias cidades do país. Temos um cidadão que buscou, saiu posterior, foi para a Líbia e depois vai para Somália buscar apoio de supostos terroristas para atacar o governo nacional. E temos um outro que foi guarda-costa do falecido presidente da oposição. Não são bandidos, são descontentes, porque há uma situação aqui, eles não querem que esse governo continue, este, que é considerado corrupto. Então, está a falar de um território em crise, um território corrupto, um território que a população já não está a ter soluções, um território que a população já não está a saber o que lhe dizer. Estavam a precisar de ajuda. José Lino está a precisar, o irmão, todos eles. Mas lembrando que José Lino começou o seu canal, seu trabalho, o brasileiro apoiou com seus inscritos, seus likes, comentários. Mas não é dívida. Não é dívida. Porque se formos analisar, pense só comigo, um pouco só. Apetece dizer, senhor, pense só comigo um pouco. Quando o Guto esteve em Moçambique, ou passou por Moçambique, se não sabe, procura saber. Os inscritos dele aumentaram ou não? Quando o Guto esteve em Moçambique, os inscritos dele aumentaram ou não? Foi uma diferença enorme, aumentou mesmo. Temos o caso aqui do casal que esteve há pouco tempo aqui, do Renato e a Simone. Os inscritos aumentaram ou não? Para dizer que a demonstração, vou usar essa expressão, da pobreza, está a beneficiar a muitos. Aquilo que é falar da pobreza está a enriquecer a muitos. E não é dois. O bispo, os dois principais, hoje já não sei, bispo do vosso país, que é o Edir Macedo e o Valdemir Santiago, quando entraram em Moçambique, eles foram à comunidade, foram em zonas isoladas, foram em zonas abandonadas, em zonas que sofreram guerras, tudo que possam imaginar. Se a ideia fosse para mudar vidas, teríamos essas desgraças que temos até hoje no campo. Será que Deus que eles trouxeram para a África, vocês brasileiros, só melhorou a vida de quem já tinha alguma coisa? Aquela wake up, acorda. A pobreza tem sustentado o mundo. A pobreza tem salvo muitas famílias de fome. A própria pobreza. José Lino foi útil para vários canais aí no Brasil. Desde o momento que começaram a falar de José Lino, os canais cresceram. Temos um brasileiro aí, que eu não vou com cara dele. Está toda hora a mencionar José Lino, José Lino, José Lino, José Lino. E qual é o teu interesse agora em usar o nome de José Lino? Nossa terra
África, ela merece respeito. O vosso território, Brasil, ou América, acredito que é América Latina, ela tem sido respeitada pelos africanos. Não nos contem esfomeados. Sabemos que muitos de nós não têm condições. Sabemos que muitos de nós têm suas necessidades. As cidades da África, muitas delas estão destruídas por causa de corrupção. A culpa não é do povo. É o crime político. Se não tiver conteúdo, pega a Google, pesquisa melhor. Tem muita coisa para falar sobre o mundo. Não brinca com a dor ou o sofrimento do povo africano. O povo africano já não merece isso. Há um tempo atrás, muitos de vocês não tinham como saber o que é que se passa neste. A África nunca esteve em paz. A África nunca esteve em paz. As guerras sempre estiveram aqui. Sempre. Ninguém fala. Ninguém resolve. Cada um vem, tira, vai. Não pense você que o cidadão brasileiro não vem aqui fazer a vida. Vem. Ou quer para eu montar uma equipe fazendo reportagem sobre isso? Dá-me um sinal, eu faço isso. Eu pesquiso o que os brasileiros estão a fazer aqui. Eu trago aqui para vocês, mostrar para vocês o que o brasileiro de facto faz aqui em Moçambique. Podemos fazer uma reportagem, porque a informação é fácil de ter. O difícil para nós é meter-se na vida dos outros. O difícil para nós é deixar de viver a vida que está tão difícil, meter-se na vida dos outros.